refinado numa fornalha, e a sua voz é como voz de muitas águas. Oh, glória a Ele, quem é Ele? Jesus! Jesus! Esse nome tem poder, viu? Ele não perdeu o controle, não. Ele tem o controle nas suas mãos. Pastor, mas está difícil, clama a Ele. Pastor, está complicado. Só Ele pode te ajudar, só Ele. Ele diz: vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele disse: vinde a mim, vinde. Está cansado, vinde a mim. Está sobrecarregado. Ele disse: vinde, 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 vinde. Ele tem descanso, ele tem descanso. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, papai, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Eita, rabai, xarabai, 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 xarabai. Ô glória, eu sinto Ele. Ai, ô glória, eu vou descrever de novo. Ele passei no meio dos carniçais. Ele passei no meio da igreja. Ele é dono da igreja, ele é dono da obra. Muitos estão se usurpando a firma. Muitos estão roubando a firma. Muitos estão roubando. Rebanho de mercenários, lobos, ladrões. Mas a firma tem dono. O Cordeiro de Deus. Ele virá com cólera. Ele virá com ira. Ele vai requerer conta. Ele vai requerer conta de cada centavo. O que é centavo em cada alma. Ele vai querer. Ele vai requerer. Estão se usurpando de algo que não é deles. Ele vai. Deus, toma a tua igreja, toma o teu povo pela voz. Eu entrego este culto, eu entrego esta obra. Olha, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Tu acha que Ele te escolheu pela tua capacidade? Foi pela tua beleza? Foi? Tu acha que foi? Pelos teus talentos? Foi? Tu acha que foi? Porque Ele escolhe as coisas fracas e desprezíveis do mundo. Ele escolhe as insignificantes para confundir. A Ele que te dá vitória hoje. Vitória. O nome dele da tua vida é vitória. Vitória. Sai daqui convicto. Homem carnal não pode te ajudar. Ele pode te direcionar a Ele. Os psicólogos, os médicos, o Senhor, os presidentes, o Maranhão, o grande. É Ele. Ele ainda está sentado no alto e sublime trono. E eu, João, quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele me disse: não temas. Oh glória. Isaías 40:10. Ainda se passares pelo fogo, ainda se as águas querem te submergir, não temas, eu te ajudo, eu te esforço,
distante. Em algum momento eu te abandonei. Em algum momento eu te desamparei. Cumpre o que tu me prometeu. Tu colocaste nas minhas mãos teu problema. Está preocupada à toa. Está preocupada à toa. Eu sou maior. Eu tenho controle. Eu tenho caixa. Amante, não é mais. Oh glória. Deus querida. Oh Deus da minha alma. Eu entrego o culto. A direção do culto. Oh glória. Glória a Deus. Abençoe, meu Pai. Abençoe teu povo. Em nome de Jesus. Eu cumprimento a santa igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que pode aplaudir Ele nesse momento. Oh glória. Oh glória. Não despreze a sua presença. Por gentileza, você que pode. Filipenses 1:21. Filipenses. Deus abençoe a toda a igreja. Deus abençoe a irmã que nos visita. Deus abençoe a todos. Glória. Ele é fiel, igreja. Ele é fiel. Ele não muda. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Diz o texto. Carta de Paulo aos irmãos que estão em Filipe. Porque para mim o viver é Cristo. Porque para mim o viver é e o morrer é o ganho. 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Por isso, e ainda muito é melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo, da vossa fé. 26, que nós finalizamos. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida, pela minha nova ida a vós. Podemos assentar, queridos. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de partir, de estar com Cristo. A Bíblia diz que Paulo, quando ele está com os irmãos, ele fica em aperto, porque agora o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade dos irmãos que está em Filipos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais, tendo ambos os lados estou em aperto, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Está com quem? A igreja, ela não pode ter um desejo terreno, ela não pode ter um desejo carnal. O desejo da igreja é de partir e estar com Cristo Jesus. Por quê, pastor? No dia atual, na era atual, a qual nós estamos vivendo, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias atribulados.
O meu desejo é de partir, mas por causa de vós, porque eu vejo que vocês ainda são fracos e dependentes na palavra. Eu ainda quero permanecer com vocês, para que vocês aprendam mais, porque se é sofrer na carne com Cristo, é ganho para Ele as vossas almas. As pessoas já não estão preocupadas mais com almas, as pessoas já não estão preocupadas mais com vidas, as pessoas estão preocupadas com números. Jesus, se for necessário, irmão, uma alma. O que é que Jesus falou? Uma alma. Ela tem valor. Da geração de Adão, todos morreram. A Bíblia diz, irmão, que Deus agora, na geração de Noé, Ele constrói a arca. Quando o Senhor Ele constrói a arca, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus se agradou de quem? De Noé. Ei, a geração de Noé veio. Mas quantos da geração de Noé se salvou? 8. Quanto? 8, irmãos. Você acha que eu me considero salvo? Deixa eu se meter a besta. Deixa eu se achar que eu já estou salvo. Continua relaxada por vida espiritual. Vida. Não vai botar a boca no pó. Talvez ainda haja esperança não para tu ver. Lamentações 3:29. Bota a boca no pó, talvez haja esperança. Há muitos que já não têm esperança. Paulo vai dizer: olha, porque eu tenho para mim que o viver é Cristo e o morrer ganho é lucro. Mas em Cristo não viva a vida de aparência, irmão. Paletó de sal, roxo no sal, sai até o pé no sal. Não vivam a vida de aparência. Eu finalizo aqui, eu louvo o louvor e passo a oportunidade para quem é de direito. Eu ouvi o pastor pregando e aquilo me chamou a atenção. Ele está comigo, amém? Amém. Ele disse que tinha um casal, uma família que sempre ia para a igreja. Sempre ia para onde? Para a igreja. O vir para a igreja é sinal que queremos mudança. Mas muitas das vezes, muitos são simpatizantes da fé. Muitos só vêm para a igreja por vir, só vêm para a igreja por estar, tanto faz, tanto fez. Nós temos que vir para a igreja com propósito. Eu vi um propósito hoje, Senhor, desce o povo lá. Salva a vida. Trata com desviado que passar na rua, com desviado que entrar aqui dentro. Porque o desejo do pastor, não do mercenário, do ladrão, do pastor, é que almas, ovelhas se convertam ao Senhor. Na ilustração do pastor, aquela família todo dia vinha para a igreja. Todo dia vinha para onde? Um determinado dia, aquele pai de família, ele veio para a igreja. E quando ele saiu da igreja, ele foi para o boteco. Ele foi para onde? Ele se embriagou. E ele embriagado, ele pegou a rodovia. E quando ele pegou a rodovia, veio um caminhão desgovernado de lá para cá e o atropelou. E ligaram para quem? O pastor. Para quem? O pastor foi. Chega lá, quando o pastor foi, ele reconheceu. E ele diante daquele irmão dizendo: eu te falei, eu te avisei, mas não deu ouvido, não acreditou. Quantas vezes eu te falei? Quantas vezes o Espírito Santo ele nos usou para falar para a igreja? Quantas vezes o Espírito Santo está falando? Irmão, aqui vocês me conhecem, sou meio doido, irmão. Não tem ninguém bobo aqui não, irmão. Não tem ninguém abestalhado aqui não. Não tem ninguém bobo aqui não, irmão. Todos nós somos inteligentes, intelectual, nós somos inteligentes. Irmão, nós queremos de lá, irmão. Nós passou para cá e ficou bobo, Deus fez uma lavagem cerebral. Não. E aquele pastor, eu te avisei. De repente, quando ele olha para o lado do caminhão, estava escrito uma frase: anjo da morte.
todos os dias. Ele luta contra as nossas vidas. Todos os dias. Ele não descansa enquanto ele não derrama sangue inocente. Brinca para tu ver. Brinca, pastor Paulo. Brinca, vai. Brinca. Brinca, obreiro, igreja. Brinca. Não brinca, irmão. É sério. Você quer sinal da volta de Jesus? Ó, filho. Aí, o pastor, eu não vou porque eu vou fazer isso. O outro nem sequer fala nada. O outro pastor, não vou por causa disso. Ai, irmão, vai tomar banho. Aí, irmão. Ei, nós temos se esforçado pelas coisas da terra, mas o espiritual não, irmão. Hoje ele está como advogado, mas naquele dia ele virá como juiz. Eu vou pegar aqui com inocente. Pastor Paulo, não está comigo com Deus? Lago de fogo. Inferno. Membros, igreja, não está com vida. Inferno. Vida, santidade. Convém a igreja. Não se prepara. Tem medo? Por que tem medo? Não, irmão. A obra eu já vi, isso é dele, a igreja é dele, os membros, a sua ovelha é dele. Aleluia. Santidade ainda convém a igreja de Cristo. Que é uma dos sinais que a volta de Cristo é iminente, irmão. A filha. Irmão. Eu vi o pastor pregando, inclusive. E eu vou assimilando e algumas coisas eu vou pegando, porque Paulo ele disse: tudo aquilo que esse homem retém, o que é bom. E ele falava que ele naquela época, que não tinha automóvel, não tinha carro, não tinha moto. Os crentes iam tudo mais cedo para a igreja. O povo se preocupava mais com tudo. Tem que falar, igreja. A igreja precisa de ser exortada. Hoje estamos cuidados. Hoje estamos muito engomadinhos, almofadinha. Crente namodinho, não pode falar nada, não pode ouvir nada. Tem que pegar, sabe por quê? Se a tua alma ir para o inferno, você é o culpado dela. Porque esconde a verdade de você. Vou entrar só um pedacinho. Só um pouquinho. Não vou aprofundar. Aquele filho pródigo, quando foi embora, o pai foi atrás dele ou foi ele voltou? Cuidado para você não comprar uma briga que não é sua, viu? Daqui a pouco você está na prova, você está no vento, você não sabe, né? Tinha uns aí, pastor, olha por mim, fulano, meu casamento, meu Deus, só o quê? Manda mensagem, pergunta, falou o quê? Por quê? O povo some. Aí depois o Espírito não é bobo nada, o Espírito Santo que esquadria a profundeza do Espírito de Deus, né? Revela, ele mostra profundo, oculto, escondido. Aí quando a pessoa nos olha, é o pecado aí. Ô pastor, olha pra mim, irmão, olha no meu olho. Eu gosto de olhar no olho, irmão. Porque se você olhar pela pessoa e o olho dela filmando um pouquinho, pecado mata, viu, irmão? Pecado? E o salário do pecado é o quê? Está escrito em Romanos 6, 23. Romanos 6. Eu finalizo. Vamos valorizar mais a presença de Deus. Vamos criar unidade. Vamos procurar sonhar um mais um com o outro. Porque hoje que sofre, irmão, tal do pastor, viu, irmão? Estou falando pastor, não picareta. Irmão? Falando pastor, todo dia que sofre. Eu fico falando, meu Deus do céu. Fala, Senhor do céu. Mas vai valer a pena, irmão. O anjo da morte cercava aquele homem assim que ele entrou na igreja. Ele não teve uma atitude, uma mudança. Não adianta eu ouvir, não deixar o Espírito Santo entrar, trabalhar na minha vida. Isso aqui serve para mim, gente. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4. A palavra, a Bíblia, ela bate aqui, ela corta lá e cai, irmão. Eu não leio a Bíblia para os outros, não, eu leio para mim.
Primeiro Deus fala comigo para me falar para a igreja. Quantos hoje estão vivendo a vida de qualquer jeito, relaxado de qualquer maneira? Não adianta, irmãos. Não adianta, porque um dia vai prestar conta diante de Deus. Oh, glória! Aí eu fui com a igreja de Elson, eu olho e falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Não é o achismo, não é o achar que eu oro muito, não é o achar que eu prego muito, que eu canto muito, que eu subo muito, que eu jejuo. Não é isso não, irmão. É vida, é santidade, irmão. Glória a Deus. É renúncia. Na hora que a pomba gira aí, você fala: abre o inferno, diabo. Eu tenho a minha esposa. Na hora que o Ricardão vem, você fala: vai para o inferno, eu tenho meu esposo. Se dá o respeito, se valorize, se cuide, se guarde. Sabe por quê, irmão? Eu falo rasgado. Hoje o mundo em si, o mundo geral, você entra no tal do nada contra o YouTube lá, misericórdia, irmão. O que tem de crente metendo a madeira no outro, falando mal do outro. Tanto que eu falo: isso é narcisismo, esse diabo, não, gente. Eu falo: não, tanto escândalo, irmão. Afirmando a mente, afirmando a mente. Tem uma voltinha por lá, que estava lá um chimpanzé. O que é um chimpanzé? Vocês sabem o que é, né? É um bicho. E disse que mandou lá da boate, disse que tinha uns homens lá em Israel. Fica à vontade, que Deus te abençoe, tá? Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Vamos louvar o Senhor nessa noite, em nome do Senhor. Você vê o louvor aqui, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. 91. Eu passo a oportunidade para o Diário eu acho que é 15:26. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. 526. Das estrelas tão de mim, fez pra brilhar com vivo esplendor. As glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. De novo. Então minha Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tiago Pedro, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. amém, Aleluia. Glória a Deus. Igreja, peguei uma palavra inicial. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. 1 Coríntios, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. 1 Coríntios 15. Aleluia, Jesus maravilhoso. Deus poderoso.
Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós vamos ler a partir do 51. Aleluia. Glória. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus, aleluia. Veja que em 1 Coríntios, quando a gente medita só nessa parte, que Paulo já começa falando: eis que vos digo um mistério. Ó, quão é certa essa palavra, igreja, que ele vem falar para nós que é necessário esse corpo que é corruptível, que se corrompe, um dia, igreja, um dia se revertir da incorruptibilidade para estar diante do nosso Cristo Jesus. Mas é o que a gente vai ver que ele fala: nem todos dormiremos, nem todos passará pela morte. Pode ser essa noite, igreja, nós não podemos passar pela morte, porque essa noite Jesus volta. Já parou para pensar nisso? Nem todos passará pela morte. Mas ele fala mais para baixo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista. É necessário, igreja, é necessário se revertir. Só que o interessante da palavra que pergunta para a morte: onde está a glória, o aguilhão? Onde está o louvor dela? Onde está? Mas aqui, igreja, quando começa o 55, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está aquele que está em Cristo Jesus? É mais que vencedor. Jesus é mais que vencedor. Só que a Bíblia fala o 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A Bíblia já vem falando, Paulo já vem falando: sede firmes, inabaláveis, que nada se abala. Quantos têm sido abalados por qualquer fio de doutrina, por qualquer soprar das coisas desse mundo, por qualquer prova que acontece na vida dele, está sendo abalada a sua vida? Mas ele fala: sempre abundante na obra do Senhor. Assim, igreja, abundante na obra do Senhor. Ele falava: não é somente aqui, não é somente no altar, mas na obra do Senhor. O ídolo do Senhor está na brecha, e o Espírito Santo para ser usado pelo Espírito Santo. Mas ele fala mais para baixo: sabendo que o nosso Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Todo aquele que está se esforçando, todo aquele que está trabalhando na direção do Espírito Santo, não é em vão. Não pensa que as suas orações são em vão, não pensa que você está está buscando, está meditando, está se santificando pela presença do Espírito Santo. Não está em vão, igreja. Nós vamos receber a nossa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade que está passando para Elizabeth nessa noite, em nome do Senhor Jesus, salvando. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite? Mais um dia, mais um culto abençoado na presença do Senhor nesta noite. Você não veio em vão aqui nesta noite. Você veio em busca da tua bênção, da tua vitória. Eu creio nesta noite no milagre do Senhor na minha e na tua vida e na tua casa. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a
Deus. Igreja, eu convido vocês a se colocar de pé. Vou estar passando por uma Deus. Ela vai ministrar a palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que puder, igreja, me ajuda a orar pela vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Tu és digno. Aleluia. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, Espírito Santo, usa aqui a tua serva, Senhor, o Senhor sempre tem usado. Que o Espírito Santo possa ficar à vontade, no nome do Senhor Jesus. Que possa ser uma palavra, Jesus, direto do céu, no alimento, Jesus, nós possamos ser aqui alimentado pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Livre de toda seca, de toda embaraço, livre de toda perturbação, no nome de Jesus. Continue sustentando, continue capacitando, continue dando a revelação da tua palavra, no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Muitos irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você que trouxe a Bíblia, abre Lucas capítulo 15. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Aleluia. Nos fala assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fardar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo esse, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um dedo no anel, ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão a teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então ele lhe respondeu, o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijamos e nos alegramos,
porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Jesus. Pode aceitar ele em nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele começa aqui a aproximar-se dos publicanos e pecadores. E nesse instante os fariseus começam a murmurar que ele estava sentado com publicanos, com pecadores ali. E Jesus, ele entra na parábola da ovelha perdida. Ele começa a falar que o homem ali que perdesse uma das suas ovelhas, ele deixaria as 99 e iria atrás daquela sua ovelha que se perdeu. E quando ele encontrasse a sua ovelha perdida, ele voltava com ela ali no braço, se alegrando ali, colocando ela sobre o seu ombro. E quando chegasse em casa, ele ia reunir com os amigos, com os vizinhos ali, para alegrar por aquela ovelha que se perdeu e foi achada. E Jesus, ele vem nos falar no versículo 7: digo-vos que assim haverá mais júbilo, alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que eles não necessitam, esses 99? Porque eles já reconheceram a Cristo como seu único suficiente Salvador. Eles já estão em Cristo Jesus. Então, por isso que quando aquela ovelha que se perde, aqueles que se afasta da mão poderosa do Senhor, aquele que aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, quando ele vem para Jesus, há uma festa no céu, há uma alegria, há por aquela alma que torna novamente a Jesus, que torna aceitar o seu Pai como único suficiente Salvador. Então nós vamos ver que Jesus, ele descreve a partir do 8 sobre a mulher que perde a dracma dentro da sua casa. Se nós formos pesquisar, nós vamos ver que mulheres usavam dracmas ali, pendurada ali nas suas vestes, muitas das vezes como adorno, ou até mesmo o seu dote. Elas faziam parte, e ela perde essa dracma dentro de casa. Então ela acende a candeia, ela liga a lamparina ali, começa a varrer a sua casa, a procurar essa dracma, uma dessas 10 dracmas que se perdeu. E quando ela encontra aquela dracma ali, ela chama suas amigas e vizinhas e se alegra porque achou a dracma que ela tinha perdido. Então Jesus fala: e eu vos afirmo que de igual modo a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantos estão perdidos dentro da casa do Pai? Nós vamos ver que sobre a ovelha, ela está no pasto, mas ela se perde, ela se desvia, ela sai para fora do aprisco, mas ela volta, ela se arrepende. E nós vamos ver que a parábola da dracma perdida, ela está dentro da casa, ela está perdida, ela está congregando, ela está vindo, mas ela está perdida dentro da casa do Pai. Mas um dia ela se acha novamente, um dia ela volta verdadeiramente ao caminho que é Cristo Jesus, porque muitos estão perdidos dentro da casa do Pai, mas muitos vão ainda se colocar no caminho, na posição a qual o Senhor tem colocado, tem instruído para que eles venham se posicionar. Mas o interessante é que Jesus ainda começa com outra palavra. Ele vai entrar no filho pródigo. Ele vai falar que o pai tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais novo, chega no seu pai e pede os seus bens, pede ali a sua herança. Nós sabemos que a herança ela é repartida somente quando o pai e a mãe morrem. Tem que ser os dois, mas nós vamos ver que quando o pai ali ainda vivo, o filho quer os seus bens, o pai reparte os bens igualmente para os seus 2 filhos. Só que se nós formos olhar, o filho mais moço, o filho mais velho, quando era repartido, ele ganhava 2/3 ali da herança, e o filho mais novo apenas uma parte, apenas 1/3 ali. Então nós vamos ver que se ele tem ali irmãos
irmãs, elas recebiam mais do que os mais novos, porque tinham o dote quando elas se casassem, a festa de noivado, a festa ali do casamento. Então a herança das irmãs ainda era maior do que do filho mais novo. Então nós vamos ver que ele pede a sua parte e é repartido a ele, com seu pai ainda em vida. Passado alguns dias, ele junta tudo que é seu, pega todo o seu dinheiro e vai para uma cidade, vai para outro país. Não se fala, não se relata qual a cidade a qual ele foi, mas ele levanta a cabeça e vai, e se afasta e sai da casa do seu pai. O seu pai, hora nenhuma, o impede, o repreende para não ir. Ele somente reparte os bens e deixa que ele faça conforme a sua vontade. Se algum dia você já saiu da casa do Senhor, se você saiu, se você está distante, o Senhor, Ele não vai te segurar. O Senhor, Ele não vai obrigar você a ficar na presença dEle. Jesus, Ele não obriga a pessoa a ficar ali por pressão. Você fica porque você tem um livre-arbítrio. Você sai porque você tem um livre-arbítrio. Se você quiser o Pai ficar com o Pai, Ele te aceita. Mas se você quiser sair, Ele não vai te impedir. E muitos estão dentro da casa do Senhor, mas o mundo, os prazeres do mundo tem puxado, tem falado mais alto e tem chegado diante ao Pai, pedindo ali a bênção, pedindo ali o que é seu, e sai para viver conforme o seu grau prazer, conforme a sua vontade. E é isso que esse filho mais novo ele faz. Ele pega os seus bens, vai para uma cidade e começa a viver dissolutamente. Ele começa a agradar a sua carne, ele começa a viver do seu bel prazer, fazer aquilo a qual o seu coração deseja. Gasta com meretrize, gasta o seu dinheiro. Só que ele não esperava que a fome viria, ele não esperava que o aperto viria, ele não esperava que ele ia passar dificuldade, porque com Jesus debaixo da sua mão poderosa, você passa luta, você passa dificuldade, mas ele está no barco, ele está cuidando, ele está zelando, ele está te dando livramento. Mas quando você resolve sair debaixo da poderosa mão do Senhor, quando você resolve sair do arbítrio do Jesus Cristo, você começa a viver longe do Senhor. A sua velha natureza, a sua carne, ela começa a voltar novamente. As obras da carne, a lascívia, a prostituição, a ira, a maldade começa a florar novamente. Longe do aprisco, longe da presença do Senhor, longe da casa de Jesus, você não consegue guardar os frutos do Espírito. Você não consegue viver como na presença do Senhor, porque você se afastou da casa do Pai, porque você virou as costas para Jesus como se Ele não fosse nada. Então ele vira as costas e sai, sem pensar no seu Pai, sem pensar no como seu Pai ficaria, sem ao menos tentar dar uma chance para o seu Pai. Não que o Pai estava errado, ele não está, ele nunca vai estar errado. Mas se você der uma oportunidade para Jesus te tratar, para Jesus te consertar, te garanto que você não sai, te garanto que você não se afasta. Mas o problema desse jovem foi que ele não olhou, ele não pensou. A sua vontade, o seu bel prazer falou mais alto, ele foi. Mas veio a luta, a dificuldade. O país, veio uma fome sobre aquele país, sobre aquela cidade. Ali o seu dinheiro, enquanto ele estava esbanjando, enquanto ele estava pagando bebida, alimento para os seus amigos momentâneos, todos estavam ao seu redor. Mas quando o seu dinheiro acaba, vem a fome, vem a dificuldade, vem a luta. Todos se afastam. Aquele jovem se encontra num quadro que ele não tem dinheiro para comer, ele não tem uma cama para dormir, ele não tem uma casa, porque se você não tem dinheiro, não tem como você manter o aluguel. Se você não tem dinheiro, não tem como você se alimentar. Se você não tem dinheiro, não tem como você pagar uma hospedagem. E ele se encontra na situação a qual ele tem que trabalhar.
Ele não precisava trabalhar na casa do seu pai. Ele não precisava se esforçar tanto como agora. Só que agora o inimigo estreita para o lado dele, aperta de um lado, aperta do outro, ele se vê sozinho. A Bíblia não fala quanto tempo ele levou para gastar. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou longe da casa do pai. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20. A Bíblia não relata, ou até meses, dias. Mas ele caiu em si, porque ele foi trabalhar ali para um homem, cidadão daquela cidade. Ele foi cuidar de porcos para um judeu. Tocar ali em porcos, em animal imundo, não era certo. Ele começa a criar e cuidar daquele campo, daqueles porcos, aquelas alfarrobas, aquela lavagem que aquele porco comia. Ele sentiu desejo, mas ele não podia comer porque era dos porcos. Ele sentiu desejo de comer, a fome era tanta, ele queria comer o alimento ali do mundo. Aquilo que o inimigo estava ali dando para aqueles porcos comer, ele queria comer, mas ele não podia, porque não era dele. Ele estava passando uma situação difícil, mas em um instante, em um momento, ele cai em si. Ele se lembra de onde ele nunca deveria ter saído. Ele se lembra da casa do seu pai. Ele cai em si, ele fala: na casa do meu pai eu tinha pão, na casa do meu pai eu tinha uma cama, na casa do meu pai eu tinha uma veste, na casa do meu pai eu tinha uma cobertura, na casa do meu pai eu era corrigido, eu era exortado, o meu pai brigava, o meu pai chamava a minha atenção, mas eu tinha um amor, eu tinha cuidado, eu tinha paz. Satisfez a sua carne até onde não podia, alimentou o seu ego, a sua vida com a lavagem, com as alfarrobas do mundo. Começou a andar e viver junto com os porcos. Estava numa situação precária, só por sair da casa do pai, por tomar uma decisão precipitada, por um dia sentir desejo de voltar para o mundo. Olhou as coisas deste mundo, olhou a tentação, o prato que o diabo oferece, aparentemente por cima ele é lindo, ele é bonito, mas quando você se deleita, quando você começa a se alimentar daquele prato, você vai ver que são como lavagem, como alimenta a qual porco ele come. É uma comida imunda, é uma comida suja, que te leva à morte. A pior morte que tem é a espiritual. Pode levar à morte física, sim, porque o preço do pecado é a morte, tanto física, tanto espiritual. Só que ele se lembra e ele determina dentro de si. Ele reconhece que ele pecou contra o céu, ele reconhece que ele pecou contra Deus. Ele fala: Senhor, pequei contra o Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me perdoa. Nós estamos precisando reconhecer que nós não somos dignos de estar na presença dele. Nós estamos precisando reconhecer que nós não temos mérito de levar a palavra dele. Nós precisamos reconhecer todos os dias que nós não somos nada, que nós não temos nada de bom. O que nós temos é a presença de Deus. O que nós temos é dele, a glória, o poder, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tudo que nós temos foi Cristo que nos deu, foi Cristo que colocou sobre as suas mãos. Glória, aleluia. Ele levanta, ele determina e ele vai ao seu pai. Só que o pai nunca rejeitou o seu filho. O pai, ele nunca espraguejou o seu filho por ter saído. O pai, ele nunca virou as costas, pelo contrário, ele esperava o seu filho dia e noite. O seu filho estava perdido, estava morto. Porque ele fala que o seu filho estava morto?
Porque quando você não tem Jesus, você está morto. Porque quando você não tem a presença do Espírito Santo, você está andando como um morto. Porque o que te dá a vida é a presença do Senhor. O que te dá o fôlego de vida, a alegria, a paz é a presença dele. Porque João 6,35 vem falar que ele é o pão da vida, e aquele que vier a ele comer deste pão nunca mais morrerá e não terá sede, vai ter vida e vida com abundância. E ele reconhece e ele vai ao seu pai, esperando ter um cargo de trabalhador. O escravo, quando ele vinha trabalhar, ele tinha mais honra do que o trabalhador, porque o escravo vivia ali e não era mandado embora. Mas o trabalhador, a qualquer momento, ele poderia ser expulso e mandado embora. Ele não se sente digno de se colocar como escravo, que poderia viver o resto da sua vida dentro da casa do seu Senhor, mas ele se colocou na posição de um trabalhador, que a qualquer momento poderia ser expulso pela sua atitude. Um dia nós andávamos como ovelhas desgarradas. Um dia nós estávamos como esse filho pródigo, mas nós caímos em si. Eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai. Eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai, para que ele me aceite novamente. Para que ele me aceite, nem que seja para estar ali sentadinho, sem falar nada. Nem que seja para fazer o serviço que ninguém quer. Mas eu prefiro estar lavando o chão, esfregando, servindo uma água, fazendo conforme o Senhor o quer, do que estar fora da casa do meu pai. Porque no mundo eu estava cuidando de porcos. Porque no mundo você estava cuidando de porcos e desejava comer a comida que ele comia. No mundo você estava aprisionado por Satanás. No mundo você estava vivendo na miséria, na lavagem, no meio do chiqueiro. Mas na casa do Pai você era tratado com honra. Você tinha vestido, você tinha um anel, você deitava e dormia e descansava, porque o Senhor te sustentava. Quando ele está vindo, o Pai recebe. Quando o Pai olha para a direção da porta, ele vê o seu filho vindo. Quando o seu filho começa a vir, o Pai corre. O Pai corre e o abraça. Naquela época, os mais velhos não tinham o costume de correr. Era uma falta de respeito, eles não corriam. Mas ele correu. Ele abraçou o seu filho. Ele chorou juntamente com o seu filho. E o filho vai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa. Ele reconhece. Ele está quebrantado. Ele reconheceu o seu erro. Ele viu que ele não deveria ter tomado essa atitude diante ao seu pai. Pai, me perdoa. O Senhor me aceita, te aceita, meu filho. Pega uma veste, põe nele. Pega uma anel no seu dedo. Calça os seus pés com a sandália. Veste ele com a melhor roupa. Você não tinha o que comer, mas hoje eu mato um novilho cevado e te dou de comer do melhor da minha mesa. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele tem o melhor alimento para te dar. Aleluia. Porque nós vamos ver que quando Noemi com seu esposo resolve sair ali de Belém, Belém significa o quê? Casa de pão. Na casa tem pão, tem alimento, tem água. A água que jorra vida e vida eterna, fonte da água que não cessa. Pede Ele para saciar sua sede nesta noite. Dá o alimento, o pão vivo que é Ele, a palavra. Porque a presença dele não vai faltar, a presença dele sobre a sua vida, não vai faltar o pão sobre a tua casa, não vai faltar a água, não vai faltar a presença dele sobre a tua vida. Vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir a tristeza, vai vir a prova, vai vir sim, mas ele vai te guardar, ele vai te livrar, ele vai te capacitar, ele vai te encher da presença dele. Mas reconheça nesta noite que Ele sobre a tua vida é tudo e você não é nada. Reconheça que Ele é grande e nós não somos nada.
que nós diminua e Ele cresça cada vez mais. Glória, aleluia. Não saia do aprisco, Aleluia. porque o inimigo ele veio para matar, para roubar, para destruir. Glória, O inimigo ele está fugindo ao seu redor, esperando uma brecha para poder tragar a sua vida. Ele está esperando uma oportunidade que você dá e se desvia um pouquinho do aprisco de Cristo. Ele está esperando uma única oportunidade para ceifar a sua vida. Fica atento com os laços de Satanás. Fica atento com aquilo que o inimigo ele tem intensificado contra a sua vida. Porque quando nós estamos em Cristo, o Senhor ele nos direciona. Quando o inimigo ele se levanta contra a sua vida, Jesus ele te avisa. Jesus ele começa a te deixar vigilante. Você começa a estar no Espírito e você vê que tem uma mudança no ambiente. Você vê que começa a mudar as regiões celestiais que o inimigo ele começa a intensificar. Então você intensifica com oração, com vigilância, com propósito. O Senhor começa a te dar uma direção. Olha assim, faz assim, fecha aqui, tampa a brecha aqui, se posiciona dessa forma, ora dessa forma, para que você não se desvie. O inimigo não quer te tirar da igreja porque as dracmas se perdeu dentro de casa. Foi perdido dentro de casa, não por falta de palavra, não por falta de exortação. Possa ser que um dia deixou a seta, o sentimento, a influência maligna entrar, baixou na guarda. Davi, o dia que ele baixou a sua guarda, o dia que ele achou que ele estava capacitado para ficar, para não pelejar uma guerra, ele caiu com Betseba, ele matou Urias e ele engravidou aquela mulher. A partir disso aí, o reinado de Davi não foi o mesmo. O dia que Sansão resolveu a não obedecer à presença do Senhor, ele perdeu a sua vida, ele perdeu a sua força, o Espírito de Deus foi tirado. Então, para você ver que todas as vezes que na palavra do Senhor, até mesmo eu e você começa a baixar a guarda, o inimigo ele intensifica, ele espera uma oportunidade para matar, roubar e destruir a sua vida, para vir com a frieza, para vir com pratos malignos sobre a tua vida. E se você não estiver atento, não estiver ligado em Cristo, você cai. Não porque Cristo não te avisa, porque Ele começa a te avisar antes. Vigia, ora. Mas você começa a dar ouvido ao seu bel prazer, às suas vontades. Mas não, Jesus, eu só vou ali rapidinho, já volto. Mas se eu passar ali, se eu for ali, não tem problema. Eu só vou sentar ali um pouquinho naquela mesa de escarnecedores. Eu vou sentar, mas eu não vou beber. Eu vou sentar, mas eu não vou entrar na conversa. Eu só vou matar a saudade da roda de amigos. Quando você vê, você já está distante de Cristo. Quando você vê, você já se afastou do aprisco. Você já não está mais como ovelha posicionada diante do Senhor. Já virou as costas. Aí aperta de um lado, aperta do outro. Começa a murmurar. A culpa é de Deus, é o Senhor que é errado, é Jesus que está errado. Foi você que não deu ouvido à voz do Senhor. Foi você que não ouviu a voz do teu bom pastor. Foi você que não obedeceu. Mas o Espírito Santo, Ele está a todo tempo falando ao teu coração. O Espírito Santo está a todo tempo te chamando. E você tem que dar ouvido ao Espírito do Senhor. Ele intercede por você, por mim. Porque muitas das vezes nós não sabemos orar, não sabemos pedir. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis.
quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por algo, nós largamos a oração e entramos no clamor mesmo, naquele período de clamor que a sua alma grita, que a sua alma está afligida e você começa a clamar ao nome de Jesus, a sua alma grita pela presença do Senhor. Imagina o que é uma intercessão com gemidos inexprimíveis. Não tem como nós imaginar, não tem como nós querer compreender a forma como o Espírito Santo ele intercede pela sua vida, para que você não se desvie, para que você não pare, para que você não se afaste da presença dele. Ele chora pela tua alma, ele chora porque quando você se afasta da presença dele, mas se você não quer, ele te dá o seu espaço. Ele insiste uma, ele insiste duas, ele insiste três. Ele te deixa, porque você já não quer mais. Mas o teu espírito ainda lá dentro sente falta de quando você orava. A tua alma ainda sente a vontade de voltar como antes, porque o Espírito testifica. A carne ela é fraca, mas o Espírito ele é forte. E dentro de você há um Espírito que clama pela presença de Jesus. Há uma força maior dentro de você que clama pela presença do Consolador. Porque quando Jesus ele falou com os seus discípulos no capítulo 15, no capítulo 14 de João, ele vai falar que ele não vos deixaria órfão, mas ele mandaria um no mesmo patamar, na mesma autoridade do que ele, para nos consolar, para nos encher, para interceder pela minha vida e pela sua vida. E ele foi descido no dia de Pentecoste. Ele desceu e deixou aqueles homens. Basta você clamar a presença dele, que ele se faz presente. Basta você clamar, ele já desceu. Ele não precisa descer, porque ele já está aqui. E ele se faz presente. Mas porque eu não sinto, porque eu não estou sentindo, porque você está longe, porque você não deixa ele entrar, porque você não se posiciona, porque você não clama a presença dele. Estamos cheios de nós mesmos, da nossa vontade, do achismo. Já não buscamos mais o Consolador. A carta de Éfeso que João descreve em Apocalipse capítulo 2 era uma igreja que tinha tudo para ser elogiada. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Eles odiavam os mentirosos, falsos, que diziam ser algo, mas não era. Eles odiavam a hipocrisia. Mas o que adiantava? Lembra de onde caíste? Abandonaste as primeiras obras, abandonaste o primeiro amor. E se Jesus voltar hoje, será que você vai ouvir a mesma coisa que Esmina ou que Efésio? Porque a igreja de Esmina, ainda no capítulo 2, ela não teve repreensão. Ela estava firme. Foi a única que não foi corrigida, porque estava ainda no primeiro amor. Mas a de Éfeso tinha tudo para ali não ser corrigida. Estava perfeita aos nossos olhos. Mas Jesus, ele é aquele que esquadrinha o meu e teu coração. Ele é aquele que sabe o que se passa dentro da minha alma, dentro do teu coração, dentro da tua mente. E ele sabe que tem faltado o primeiro amor. Tem faltado dentro de nós o primeiro amor. Tem faltado nós voltar às primeiras obras. Porque se nessa noite Jesus voltar, será que nós vamos ser repreendidos como a carta de Éfeso? Lembra de onde caíste? Abandonaste teu primeiro amor. Abandonaste as primeiras obras. Já não tem mais eu, já não tem mais amor. Já não faz mais por amor, mas por automático, por fazer. É muito sério quando nós vamos falar sobre a presença do Espírito em nossas vidas. É muito sério quando nós vamos falar do Espírito Santo.
Essa parábola qual Jesus descreve para aqueles homens ali, eles eram publicanos, eles eram pecadores, eles estavam longe de Cristo, mas a sua alma estava sedenta. Quantos ali Jesus falou com eles, trazendo essas parábolas encaixadas como ovelha perdida que se extraviou? Quantos se encaixa hoje como uma ovelha que se perdeu no meio do caminho e o seu pastor teve que ir lá buscar? Teve que ir lá pegar, trazer, passar o bálsamo, cuidar das feridas. Quantos estão perdidos dentro da casa, que o pastor tem que vir e colocar no eixo? Quantos estão como o filho pródigo? Se levantou e saiu da casa, virou as costas para o pai, mas um dia caiu se tornou novamente para a presença de Cristo. Mas eu e você precisamos permanecer firmes até o fim, firmes até a volta de Cristo, permanecer inabalável na presença dele. Por isso que Davi escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto diante do Senhor. Renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala com qualquer vento de doutrina, que não se abala com a luta, com qualquer prova, com qualquer dificuldade, que não se abala com os escândalos, que não se abala com nada, mas permanece fiel. Permanece fiel na rocha que é Cristo Jesus. Está com a sua casa edificada na rocha que é Cristo. Está edificada em Cristo Jesus. Vai soprar o vento, vai descer a chuva, vai vir as pedradas, vai vir o fogo, vai vir tudo, mas você vai permanecer firme na rocha. Você vai suportar até o fim. E quando Cristo bradar, Ele vai chamar o seu nome e você vai subir e vai poder contemplar o teu Pai, o teu Mestre, face a face. Nós vamos ter o prazer de contemplar a Cristo. Maior galardão teremos nós que não vimos o seu rosto, que não ouvimos a sua voz, os seus ensinamentos, mas só de ouvir e ler as suas escrituras cremos nele. Glória a Deus, aleluia. Quantos teve a oportunidade de abraçar Jesus? Quantos foram curados por eles, mas não creram? Estavam no meio daqueles homens gritando: crucifica, mata ele e solta Barrabás. Quantos tiveram a oportunidade? Quantos homens e mulheres foram curados? Quantos cegos de nascença? Aquele cego de Siloé, ele era cego de nascença, ele não enxergava. Mas a primeira visão, a primeira coisa que os seus olhos veem é o rosto do Mestre. A primeira vez a qual seus olhos é aberto, a primeira visão que ele tem é com o Senhor. Eu não sei como, mas eu sei que eu era cego e fui curado. Quando ele sai, ele encontra com Jesus, ele descobre quem é Jesus Cristo. O primeiro a abrir seus olhos, ele viu o rosto do Mestre. Estevão é espancado, é levado para fora, apedrejado. A Bíblia fala que quando ele está de joelhos, sendo apedrejado até a morte, ele olha para o céu, a sua visão abre, o céu se rasga, ele olha para cima e começa a falar: eis que eu vejo o Cordeiro assentado à destra do Pai. E ali aqueles homens se enfurecem, e a Bíblia fala que o seu corpo ele cai e ele dorme. O seu corpo ele dorme, e quando o seu espírito abre os olhos, a primeira pessoa a qual ele vê é Cristo Jesus ali na glória com ele. Glória a Deus, aleluia. Assim será eu e você. Se nós partirmos dessa terra antes do arrebatamento, quando seus olhos fechar, a primeira visão que você vai ter vai ser do seu Mestre amado, do teu Pai Jesus Cristo, glorificado à destra do Pai. Você não teve a oportunidade de ver sobre essa terra, mas você tem a oportunidade de sentir o toque
e você vamos encontrar. Mas um dia nós vamos ver os seus olhos como chama de fogo. Nós vamos ver os seus cabelos brancos como a neve, os seus pés como bronze, como latão reluzente. Nós vamos ver as suas vestes brancas. Nós vamos ver o seu cinto. Nós vamos ver o seu rosto brilhar como a luz do sol. Nós vamos ouvir a sua voz, que para nós vai ser uma voz doce, mas para aqueles que ficaram vão ser como uma voz terrível, porque não alcançaram a salvação. Por mais que você acredite ou não, Ele vai vir. Por mais que você creia ainda ou não creia, Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Ah, mas eu escuto, mas você escuta, a sua avó escutou, a sua mãe escutou. Mas quantos já descansam no cheio do Senhor? Quantos já estão lá? Só volta a sua igreja. Só volta Jesus bradar nesse céu. Só volta Ele buscar a sua igreja. Mas sabe por que Ele ainda não voltou? Porque Ele é longânimo. Porque ainda há muitos lá fora que têm o desejo de voltar, mas estão aprisionados. Há muitos que ainda a sua alma clama para voltar, não tem força. E eu e você estamos dia e noite na casa do Senhor e não valorizamos a presença dEle. Não damos o devido valor de estar aqui. Quantas das vezes nós conversamos com pessoas em situações de rua, de droga, de prostituição, estão sujas, estão amarradas de pé e mão, não tem força para vir. Há demônios e legiões de demônios, como aquele gadareno, aprisionando a sua vida, e não tinha o que poderia expulsar. Mas um dia Jesus Cristo atravessou do outro lado, somente naquela terra, para libertar aquela alma que tinha o desejo de ser liberta. Quantos estão aprisionados? E eles falam para mim, eles falam para você. Quantos de vocês já não ouviram? Dá valor. Porque se eu pudesse hoje, eu largava tudo que eu tenho para estar na presença de Deus. Dá valor a essa presença, porque se eu pudesse agora, eu voltava para a casa do meu pai, mas eu não tenho força. Eu não consigo, porque o inimigo tem aprisionado, porque está amarrado nas mãos de Satanás. Quantos têm o desejo de voltar, mas não conseguem? E eu e você estamos aqui. Dá valor à presença do Espírito Santo. Dá valor à sua palavra, como o pastor começou a dizer. Não despreze o Espírito. Não despreze o Espírito do Senhor, porque Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida. Você vai passar luta. Você vai para o deserto, sabe por quê? Jesus ele teve que ser levado pelo Espírito para o deserto. E tudo que Jesus passou, tudo que Jesus nos ensinou na sua palavra, tudo que Ele fez os seus passos, foi para deixar de exemplo para mim e para você. Ele sofreu aflições e dificuldades, e Ele nos diz: tem de bom ânimo. Você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se Cristo Jesus venceu, se você está em Cristo, fique em paz, você vai vencer também. Porque o seu descanso não é nessa terra, o seu descanso é na glória. Coloque sobre seus pés nessa noite, vamos estar orando. E agradecendo o Senhor por essa oportunidade de estar na presença dEle. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento nós agradecemos por esse
momento na tua presença. Nós agradecemos, Jesus, por um dia o Senhor ter nos tirado deste mundo, Senhor, e nos colocado na tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, na verdade, comece a quebrantar os nossos corações, comece, Espírito da verdade, a trazer um quebrantamento dentro de nós, Espírito da verdade, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar a buscar a tua presença, como nunca, Jesus, nós buscamos. Eu te peço, Espírito Santo, fortalece a tua igreja, reveste os teus filhos, Senhor, que eles venham reconhecer o Senhor nesta noite como o único, suficiente Salvador, que eles possam, o Espírito Santo, sair nesta noite diferente, Senhor, mas não da boca para fora, no seu íntimo, Senhor, que eles possam sair transformados, Senhor, pela tua palavra, porque desde a hora quando nós oramos, nas orações, o Senhor já tem falado, o Senhor já tem ministrado sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo, e eu te peço nesta noite, nesta noite, nessa tua igreja, desperta nós, Senhor, a buscar a tua presença, nos dá, Senhor Jesus, oportunidades de estar todos os dias, Senhor, tirando, Senhor, tempo para orar, para ler a tua palavra, Senhor, para estar, Senhor, entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, Senhor, e clamando o nosso Pai em secreto, e clamando por poder, autoridade, porque somente no teu nome, Jesus, é que nós vamos vencer, é somente na tua palavra, Senhor, que nós vamos vencer, é somente em ti, Jesus, que nós vamos suportar a morte, é somente na tua presença, é que nós vamos, Espírito Santo, fortalecer o nosso espírito, fortalecer, Senhor, a esta carne maligna, Senhor, que todos os dias tenta, Senhor, voltar para fora, Espírito da verdade, nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria cada vez mais, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Valorize-nos quando ainda temos Aleluia. a oportunidade, Aleluia. o privilégio de ouvir a palavra. Aleluia. Um dia vamos sentir falta dela, irmãos. Eu oro para que você não vá para o inferno. Aleluia. Você tem pai, você tem mãe, fica firme, ora para que ele se converta, para que ele não vá para este lugar de tormento. Aleluia. Será que ainda lá dá tempo de voltar, pastor Dado? Será? Você lembra do rico? Ele queria voltar, havia um abismo entre eles, não poderia passar de um lado para o outro. É sério, irmãos. Às vezes se sentimos fadigados na presença de Deus, mas ora nós, se nós pudéssemos ficar mais aqui, irmãos. Mas sabemos que tudo é com ordem e decência. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. Todos aqui são crentes, todos estão bem com Deus. Está firme, irmão? Está firme mesmo? Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja, que Deus sustenta, Deus dá uma noite abençoada e noite amanhecida. E se nós partirmos desta vida para o outro, se eu partir primeiro que você, eu te espero lá, tá? Se você partir primeiro que eu, me caia, etc. Rapaz, é verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é sério, irmãos. Não brinca. Isso é sério. Não brinca. Prega pelos teus. Ora para que eles se arrependam, para que eles se convertam. Porque se eles partissem a salvação, você vai ter um pouquinho de culpa. Mas se você pregar, se você for chato, ainda que gere um comichão no ouvido deles, prega, fala, acha ruim o problema deles, mas prega, porque eles vão estar diante de um Deus irado. Acabou. Eles só vão estar diante do tribunal só para ser julgados. Eles vão saber porque eles vão ser condenados. Acabou. Não queiram estar diante do lado do trono, diante do Deus irado. Ô glória, prega tempo e fora de tempo. Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos Amém. que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe toda a igreja. Deus seja louvado pela vida de cada um. Os irmãos que puderem, os membros, irmãos, Senhor, amém? Deus abençoe a Roma, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos finalizar, a paz do Senhor Jesus.